Espero que vocês tenham tido um bom almoço, estejam todos felizes e animados. Eu corri um pouquinho na última, não é? O tempo já estava avançado e por que o meu computador às vezes dá uma complicada? Olha só. Pronto. Era muita coisa para falar. Bom, meu tempo já começou a correr. Eu fiz aquela introdução geral para vocês sobre o que é o cristianismo progressista. O cristianismo progressista nada mais é do que o liberalismo cristão. A diferença do liberalismo são alguns enfoques, mas tem a mesma visão da realidade, das Escrituras, de Jesus, da vida. A diferença é de que o liberalismo foi um movimento que surgiu mais entre os acadêmicos, filósofos, teólogos, e o progressismo surgiu mais nas igrejas, pastores. Eu dei os vários ensinos e estou agrupando a resposta, a análise, em 3 pontos centrais. O primeiro falamos sobre Jesus Cristo, o segundo sobre justiça social e o terceiro sobre amor e graça. É o nosso foco agora. Para os progressistas, o amor é a essência da religião. Não deixa de estar totalmente errado, não deixa de estar certo. Há verdade nisso. Jesus disse: nisto saberão todos que vocês são os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. E o critério para este amor é Jesus. Assim como eu vos amei, assim vocês vão também se amarem uns aos outros. Os progressistas também insistem que Jesus é o critério. Mas aí começa. Eles usam Jesus como critério, ou o manto do amor, a desculpa do amor, para dizer: você tem que aceitar tudo. Você tem que aceitar tudo. Tolerância, tudo, não importa as diferenças. O amor tem que se sobrepor a qualquer coisa. Nenhuma condição, nenhuma exigência, nenhuma restrição. Nenhuma restrição. E aí entra a aceitação das diferenças individuais. Sim, nós temos que aceitar as pessoas como elas são. O Evangelho aceita as pessoas como elas são. Mas os progressistas não pregam reforma. Não pregam restauração da integridade pessoal. Você tem que aceitar a pessoa como ela é e a pessoa fica como ela é. Não existe restrição. Aceita-se qualquer coisa, qualquer sexualidade, por exemplo, alternativa. Queria poder falar mais sobre isso, mas o meu foco é outro. Eles enfatizam o amor a tal ponto que outro atributo de Deus inerente do caráter de Deus, justiça, fica totalmente ofuscado. Eles não falam de justiça de Deus, não falam de justiça de Deus. Quando falam, eles dão um outro significado à justiça de Deus. O cristianismo tradicional fala que a justiça de Deus pode, às vezes, se tornar justiça retributiva. O que isso significa? Significa que, por causa de sua justiça, às vezes, Deus exerce juízo condenatório. Por causa da sua justiça, Deus pode condenar, e Ele condena o pecado, certo? Então a justiça de Deus se torna também uma justiça retributiva. Ele retribui, Ele paga o pecado, retribui o pecado. Justiça retributiva. Não para os progressistas. Tira-se do vocabulário o conceito de justiça retributiva. Para eles, justiça divina é justiça distributiva. Igualdade social, distribui-se os bens para todos e tal. Isso é justiça divina, justiça distributiva, não justiça retributiva.
Dentro desse contexto de justiça retributiva, a Bíblia introduz algo que soa estranho: o conceito da ira de Deus. O conceito da ira de Deus. Afinal de contas, se Deus é amor, como ele pode ser um Deus irado? Não, Deus não é irado. A ira de Deus não é um atributo de Deus. Que fique bem claro: amor é um atributo de Deus, justiça é um atributo de Deus. A ira é uma reação da santidade de Deus face ao pecado. Então ela é descrita em termos de uma ira. Mas a ira divina não é como a ira humana, caprichosa, vingativa, centrada em si mesmo. A ira divina é o exercício justo do seu atributo de justiça, o exercício correto, equilibrado do seu atributo de justiça. Outro erro é imaginar que Deus às vezes age com justiça e às vezes age com amor. Não! Deus é amor, Deus é justiça. Cada vez que Deus age com tudo aquilo que Ele é. Cada ato de Deus de amor é um amor justo. Cada ato de justiça de Deus é uma justiça amorosa. Deus é assim, Deus age assim. Mas vamos adiante. Por conta desse conceito, dessa ênfase exagerada que eles dão no amor, então o Antigo Testamento não passa no teste. O Antigo Testamento não passa no teste, porque no Antigo Testamento Deus pune. Parece que Deus pune muito mais do que no Novo, não é? Deus está punindo lá toda hora. Dilúvio, Sodoma e Gomorra e diversos outros, os cananitas. Deus pune. Então eles dizem: não, o Antigo Testamento não passa no teste. Alguns chegam a zombar do conceito da ira de Deus. Aí eles vão para o Novo Testamento, Romanos capítulo 1, a ira de Deus se manifesta desde os céus contra toda impiedade humana. Paulo, Romanos 1. Não, isso não passa no teste. Eles criam um critério, e aí usam esse critério arbitrariamente como uma tesoura, para cortar aquilo que eles não gostam. E o cristianismo tradicional, portanto, não passa no teste. Eles insistem que Jesus nos mostra a verdadeira essência da fé e da vida cristã: amor, graça, tolerância. No contexto da graça, eles dizem que falar em obediência é legalismo, como eu já mencionei hoje de manhã para vocês. Falar em obediência é legalismo. Quando você introduz a lei no contexto da vida cristã, pronto, legalismo. Legalismo. Seguir regras é legalismo. Seguir regras é legalismo. Quando a Bíblia diz que Deus pune o pecado, para eles, isso é uma caricatura grotesca do espírito vingativo humano. Quando os escritores bíblicos descrevem Deus punindo o pecado, eles estão retratando mal o caráter de Deus, porque o caráter de Deus é amor. Eles estão dando vazão àquilo que eles são, não necessariamente àquilo que Deus é. E assim vai. E é por isso que quando chega na cruz de Cristo, para eles, Jesus não morreu em nosso lugar. Acompanhe o raciocínio. Se Jesus morreu em nosso lugar, então a justiça de Deus é, sim, justiça retributiva. O pecado precisa ser punido para que haja salvação. Vocês estão me entendendo ou não? Então Jesus toma o meu lugar, Jesus morre em meu lugar, porque o pecado precisa ser punido. Então Jesus morre em meu lugar. Então se a cruz de Cristo, se Jesus morre em meu lugar, então a cruz evidencia justiça retributiva de Deus. Não para eles. Para eles, Jesus não morre em nosso lugar, Jesus morre por nós. Diferente. Jesus morre voluntariamente para nos mostrar quão bom é Deus, quão amorável é Deus. A Bíblia fala, Paulo fala que Deus prova o seu amor para conosco, em que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não há nenhuma dúvida de que a cruz mostra o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal forma que Ele deu. A cruz é uma demonstração poderosa do amor de Deus.
A questão toda, irmãos, é mais ou menos a seguinte: em seu amor, e Deus é amor, a pergunta é: como pode Ele não salvar? Estão me acompanhando? Como pode Deus não salvar se Ele é amor? Como pode Deus não perdoar se Ele é amor? Mas a Bíblia também fala que Deus é justiça, e aí a pergunta muda: como pode Deus perdoar se Ele é justo? Como pode Deus perdoar o pecado se Ele é justo? Policial para você na Bandeirantes, dirigindo a 150 por hora, e o policial fala assim: eu estou de bom humor hoje, sabe? Pode ir, não vou lhe dar nenhuma multa, só não faça isso de novo. Pergunto: o policial tem autoridade para dizer isso, para fazer isso? Não tem. Ele não tem. Ele deve cumprir a lei. Ele está ali para cumprir a lei, e ele deve lhe aplicar uma multa. Queridos, Deus não pode passar a mão na cabeça do pecador e dizer: está tudo bem, eu estou de bom humor hoje, vai em frente. Deus não pode. Ele é justo. A justiça divina tem que ver com um atributo do seu caráter e tem que ver com a forma como ele se relaciona com suas criaturas. Deus tem que ser justo em todas as suas ações. Então, considerando o amor de Deus, como pode Deus não perdoar se Ele é amor? Considerando a sua justiça, como pode Deus perdoar se Ele é justo? Qual é a solução de Cristo? A solução de Deus? A cruz. O pecado é punido, mas eu sou poupado porque alguém morre em meu lugar. Deus toma sobre si mesmo, o Criador toma sobre si mesmo a pena do pecado. Na cruz, justiça e amor se encontram de modo extraordinário. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós podemos ser perdoados e Deus continua sendo justo. Deus continua sendo justo. Que o amor é contrário à justiça de Deus e deve, portanto, anular as noções de justiça. Ela é muito antiga. Ela remonta ao segundo século. No segundo século da nossa era, houve um homem muito famoso chamado Marcião, natural de Sinope, principal cidade de uma província romana no norte da moderna Turquia, ao sul do Mar Negro, chamada Ponto, era o nome da província. Nasceu por volta de 85 a.C. Ele era filho do bispo local, e ele ficou muito rico, como comandante de navio, acumulou uma fortuna enorme. Por volta do ano 135, 139, ele se mudou para Roma. Ele já era cristão. Se uniu à igreja local, fez uma enorme doação em dinheiro para a igreja de Roma, 200.000 sestércios. Isso equivale a mais ou menos a 200 anos de salário. 200 anos de salário. Acontece que em Roma ele começou a se relacionar com pessoas que não mantinham uma visão tradicional da fé. E logo ele acabou se envolvendo com aquelas ideias, e poucos anos depois, 144 da nossa era, ele foi excluído da igreja. A propósito, a igreja de Roma devolveu cada centavo que ele havia doado, quando ele foi excluído. Inteligente, rico, ambicioso, Marcião seguiu em frente com suas ideias, viajou intensamente pelo mundo mediterrâneo, a fim de promover a sua versão do cristianismo, e conseguiu conquistar muitos adeptos, fundou várias igrejas. Tertuliano, um teólogo conservador da igreja, final do segundo século, diz que ele, Marcião, plantou tantas igrejas como as abelhas fazem os seus ninhos. As igrejas de Marcião eram populares, animadas, inspiradoras, até que desapareceram na poeira da história. Na raiz de tudo estava uma dicotomia, uma separação que ele fazia entre o Antigo e o Novo Testamento, o Deus do Antigo e o Deus do Novo Testamento. Para ele, o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus do Novo Testamento, o Pai de Jesus.
era outro Deus. E os judeus eram servos daquele outro Deus, que era um Deus menor, um Deus perverso. Ele rejeitou o Deus do Antigo Testamento. Por quê? Não passava no teste do amor de Jesus. Parece familiar a ideia? Não passava no teste do amor de Jesus. Ele rejeitava aquele Deus transcendente do Sinai, que se manifestou em toda a sua majestade, em toda a sua santidade, que fez o monte tremer, o povo ficou com medo. Não, isso não é o Deus do Novo Testamento. Se opunha à noção de justiça retributiva. Segundo ele, isso não podia ser harmonizado com o amor de Jesus. Rejeitou todo o Antigo Testamento, viu o Deus do Antigo Testamento como a expressão demiurgo, que na mitologia grega era um Deus menor, caprichoso, vingativo, Deus dos judeus. Rejeitou diversas partes do Novo Testamento que também não se ajustavam à sua visão. Ele só tinha o Evangelho de Lucas e uma versão mutilada do Evangelho de Lucas, 10 das epístolas de Paulo, algumas delas mutiladas também, e acrescentou seu próprio livro no cânon bíblico. Não tinha nada de Antigo Testamento, Lucas, 10 das epístolas de Paulo, e o livro dele, chamado Antítese, no qual ele mostrava a incompatibilidade entre lei e graça, entre amor e justiça. Ele queria apenas um Deus de bondade, amor e misericórdia, nada mais. Queria um evangelho que confortasse o coração e fosse aquele acolhedor, o que fez com que ele, Marcião, se tornasse, existe uma expressão técnica, antinomianista, contrário à lei, oposto à lei. Ele rejeitava a lei, porque para ele não se harmonizava com o amor. Avesso a doutrinas e regras, e muito idealista quanto ao potencial humano. Você pode, você é bom, você pode. Para ele, lei, graça, justiça e amor se excluem mutuamente. A visão tradicional da fé, portanto, não se sustentava, precisava ser corrigida. Assim pensava ele. Qualquer coisa que não passasse no crivo do amor era supérfluo, era ilegítimo. Policarpo, bispo de Esmirna, do início do primeiro século, primeira metade, se referiu a Marcião como o primogênito de Satanás. Primogênito de Satanás. Se for verdade, já presenciamos muitos irmãos caçulas dele na história. O mesmo está acontecendo hoje em dia. Jesus é usado como modelo de amor, aceitação, tolerância, mas de tal forma que se exclui aspectos divinos do caráter de Deus e da revelação. Bem evidente no caso das sexualidades alternativas, homossexualismo, transgenerismo, etc. Hoje, ainda anteontem eu estava lendo isso, aquela sigla LGBTQ+, já passa de 70, sexualidades alternativas. E você tem que ser tolerante, senão você não está mostrando o amor de Cristo. Tolerância é uma coisa, aprovação do pecado é outra coisa, muito diferente. Muito diferente. Estava conversando com alguém uma vez sobre a questão do homossexualismo, e ele perguntou para mim: mas pastor, o amor de Deus, Deus não perdoa? E eu tentei mostrar as passagens bíblicas que condenavam o homossexualismo, mas ele volta à questão do amor. Mas e o amor? O amor não perdoa. Deus não perdoa em seu amor. E o amor de Deus? Muitos só conseguem ver um lado do caráter de Deus. Toda essa questão do cristianismo progressista, portanto, num ponto central existe essa visão diminuída de Deus. Essa visão diminuída de Deus. A Bíblia fala da santidade de Deus. Santidade significa que Deus é totalmente outro, totalmente separado da sua criação, especialmente do mal que existe no mundo. Deus não tem absoluta participação em nada. Deus é santo, absolutamente santo.
Retidão, outro caráter de Deus. Pureza e a correção das suas ações, das suas relações com outras pessoas. Integridade, tem que ver com a verdade. Deus é genuíno, Deus é veraz, Deus é fiel. O amor, atributo de Deus. A Bíblia fala, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tem que ver com a benevolência, a graça, a misericórdia. Mas a Bíblia também fala da justiça como um atributo de Deus. E eu já disse, Deus não apenas age em conformidade com o seu caráter santo, mas Ele também administra o seu reino, o universo, de conformidade com aquilo que Ele é. Claro, se Deus é uma coisa, como Ele pode se relacionar com o mundo de outro modo? Deus é veraz consigo mesmo. A justiça de Deus é a correção de Deus nas suas relações. Aquilo que Ele é e nas suas relações. E neste contexto, Deus falou, no dia em que comeres, certamente morrerás. Por quê? Paulo fala, o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Por que Deus pune o pecado? Deus pune o pecado porque intrinsecamente o pecado é rebelião com Deus. Ele precisa ser punido aos olhos de um Deus santo. O pecado quebra a harmonia entre a criação, a harmonia da criação entre si e da criação para com Deus. Nós vivemos num universo moral. Nosso Deus, nosso Criador é um ser moral. Ele não é amoral. Ele é um ser moral. E em tudo que Ele faz, a sua moralidade está presente, da mesma forma como o seu amor, sem que haja qualquer conflito. Deus age de conformidade com aquilo que Ele é. Deus é um ser moral. O pecado é uma rebelião. O pecado é um rompimento de uma relação vital com a fonte da vida. Pecado não merece sobreviver. Pecado é punido. Só que a justiça divina não é uma justiça violenta como a justiça humana é. Você está dirigindo em São Paulo, alguém fecha você. A primeira reação, vocês sabem qual é, não é? É abaixar o vidro. Eu sou jeito ordinário, né? É a reação humana, para falar pouco, né? Para falar pouco. A justiça humana é caprichosa. Ela surge, ela é repentina, ela é autocentrada em si mesma. A justiça divina não é assim. Deus é justo assim como Ele é amor. E nesse contexto, eu já falei, a ira de Deus não é um atributo. A ira de Deus é uma reação natural da sua santidade. É o processo inevitável de causa e efeito no universo moral. A vigorosa oposição de Deus ao pecado. A ira humana é caprichosa, é arbitrária, é vingativa. A ira divina é pura, incontaminada por aqueles elementos que tornam a ira humana pecaminosos. Eu já citei hoje de manhã Isaías 57, 15. Assim como os céus são mais altos que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Deus habita no alto e sublime trono, mas habita também com um contrito de coração. A Bíblia fala de um Deus transcendente, mas também de um Deus imanente. Eu já lhes disse como que o liberalismo teológico abandonou essa noção de um Deus transcendente e com isso perdeu a noção da santidade e da justiça de Deus. Passou a ver Deus imanente no mundo. E, em boa medida, a diferença entre o liberalismo e o cristianismo tradicional é esta visão acerca de Deus. Perdendo-se a transcendência de Deus, perde-se a noção da criação, perde-se a noção de redenção, de queda e perde-se a noção de redenção. Essa grande história, a história da redenção, se perde. O liberalismo, eu já disse de manhã, tem a tendência de ver Deus operando por meio de processos naturais, não por meio de intervenções, de vez em quando na história, os milagres, as intervenções divinas.
E é por isso que o liberal aceita a evolução, aceita diferentes opções sexuais, porque isso é tudo que nós temos. Transcendência de Deus, elementos mais fundamentais da verdade bíblica. Diminuir a pessoa de Deus é fazer crescer o ser humano. Diminui-se a Deus, eleva-se o ser humano. As duas coisas estão juntas. Quando nós fazemos crescer o ser humano, quando nós diminuímos a Deus e fazemos crescer o ser humano, nós diminuímos a importância do pecado, a seriedade do pecado e o senso de responsabilidade humana. Isso é reconhecido até por filósofos seculares. Eu estava lendo um dia desses partes de um livro, The Secular Age, a Era Secular, de um filósofo, Charles Taylor. E ele diz o seguinte: a negação da transcendência inevitavelmente conduz ao colapso de todos os padrões morais. Eu tiro Deus, tiro a santidade de Deus, o que sobra é o ser humano, é um humanismo doentio. E o que sobra é um ser humano que é um produto de uma evolução. Se é produto da evolução, o que é certo e o que é errado? Me digam. A negação da transcendência de Deus inevitavelmente conduz ao colapso de todos os padrões morais. E ele exemplifica isso com o bolchevismo, ou o marxismo material. Já falei hoje de manhã, nenhum outro regime na história da humanidade matou tantas pessoas como o marxismo. Queridos, nós vivemos numa época pós-moderna, que as pessoas não pensam mais, o pensamento não é mais cristão, por assim dizer. Numa pesquisa recente nos Estados Unidos, nós nascemos inocentes? 71% das pessoas acreditam que nós nascemos inocentes. Ou seja, não nascemos pecaminosos. Identidade de gênero, uma questão de opção pessoal, 42% dizem que sim. A condenação bíblica ao homossexualismo se aplica aos dias de hoje? 46% acham que não. É o mundo que nós vivemos. É o mundo que nós vivemos. E os progressistas, eles estão sob a influência dessa nova mentalidade. Não estão sob a influência bíblica. Eles ficam cortando aquilo que não se ajusta à sua mentalidade. Nesse contexto, estão os pregadores da hipergraça. Difícil de definir. Cada autor tem suas próprias ênfases. Mas seja como for, é quase sempre a mesma coisa. Quase sempre. O amor de Deus, a suficiência da graça, a inabilidade humana de se ajudar a si mesmo quando o assunto é salvação. Sim, verdade, isso é bíblico. Se o assunto é salvação, ou é pela graça ou não é. Não há nada que nós possamos fazer. É a total inabilidade humana face à gravidade do pecado. Só que eles não falam tanto em gravidade do pecado, apenas falam na inabilidade humana. O problema não é tanto o que eles falam de graça, mas também o que eles não falam, o que eles omitem, o que eles distorcem. Por exemplo, você não ouve um pregador da hipergraça falando sobre arrependimento, sobre abandono dos pecados, sobre mudança de vida. Não se fala sobre isso. Você pouco ou nada ouve sobre viver em harmonia com a vontade de Deus, a vontade do Criador. Você pouco ou nada ouve sobre o papel da lei em revelar os atributos morais de Deus, o papel da lei como guia e proteção para a vida. Para eles a lei só condena, mais nada, a lei só condena. Mais nada. Querer viver de conformidade com a lei, que é um reflexo do caráter de Deus, é legalismo, é farisaísmo. Joseph Prince, um autor progressista, escreveu o seguinte, preste atenção: Deus não deu a lei para que aguardemos. Ele deu a lei para jogar o ser humano no pó,
de modo que ele possa sentir sua necessidade de um Salvador. Percebem como eles misturam verdade com erro? Sim, Paulo fala, eu não teria conhecimento do pecado senão por intermédio da lei. A lei revela e condena. Mas Deus não deu a sua lei para que ela fosse guardada. Crescimento na graça. Eles dizem, não há crescimento na graça. Se a graça é um dom de Deus, nós já recebemos 100% de graça. Não há como crescer na graça. E eu já lhes disse hoje de manhã que a ênfase unilateral na graça e no amor sugere o universalismo. Se eu excluo a justiça e fico só com o amor, então a pergunta é, quem vai se perder? E eles dizem que existem coisas relacionadas ao amor e à graça que nós não entendemos. Quando são pressionados, sim, então você acredita no universalismo, todos serão salvos. Há coisas sobre o amor e a graça que nós não entendemos. É a resposta que eles dão. Não temos tempo de abordar todos os aspectos. Deixa eu só falar um pouquinho sobre a dupla função da lei. A lei revela o pecado? Sim, claro. Eu já citei Romanos 7, Romanos 3, 19, tudo que a lei fala. Romanos 3, 19. Leia esse texto comigo, por favor. Romanos 3, 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja o quê? Culpável. Sim, a lei condena. E aí nós podemos ir a Romanos 7, eu não teria conhecimento do pecado senão por intermédio da lei. Vamos para Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Eles gostam desta passagem. Gálatas, capítulo 3. Poderia ler a partir do versículo 21, mas vamos a partir do 23. Gálatas 3, 23 a 25. Mas antes que viesse a fé, antes que Jesus se manifestasse, estávamos sob a tutela, sob a prisão da lei, nela encerrados, para esta fé que de futuro haveria de revelar-se. Antes da vinda de Jesus, estávamos todos aprisionados, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Ao nos condenar, a lei como que nos conduz a Cristo. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Eles gostam desse texto. A lei só condena, para que você sinta a necessidade de um Salvador. Uma vez que a lei cumpre o seu papel de levar você até o Salvador, até Cristo, tire a lei do mapa, já não estamos mais subordinados à lei. Queridos, é só ler o texto. O que Paulo está querendo dizer é que nós não estamos mais sob a condenação. Se a lei cumpre o seu papel de me levar a Cristo, ela me revela o meu pecado, condena o pecador para me conduzir a Cristo. Quando vem Cristo, eu já não estou mais sob a condenação da lei. Esta é a ideia de Paulo. Claro, estou salvo se a lei me conduz a Cristo. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. E agora? O que acontece com a lei? Hebreus capítulo 8, versículos 8 em diante. Isto é uma profecia do Antigo Testamento, em que fala do novo concerto, da nova aliança. Hebreus 8, 8 em diante. De fato, repreendendo-os, disse: eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente farei o quê? Primirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Este é o propósito da nova aliança, é o propósito da salvação em Cristo, da experiência da salvação.
Claro, o que é a lei? A lei é um reflexo do caráter de Deus. Deus quer que nós vivamos em harmonia com aquilo que Ele é. Mas o pecado tira essa harmonia. Deus nos salva por intermédio de Cristo. A lei ajuda nesse processo como instrumento de condenação, não como instrumento de salvação. Só Cristo salva. A lei revela o pecado, condena o pecador para que ele sinta a necessidade de um Salvador. Cristo salva. E agora? Agora Deus restaura a harmonia da criatura com o Criador. Ele coloca a sua lei no coração pelo poder do Espírito. E agora a lei é um princípio de vida que opera de dentro para fora, pelo poder do Espírito. E o Filho de Deus, renovado, transformado, vai viver em harmonia com a vontade de Deus. É isto que as Escrituras falam, mas não para eles. Se você introduz a obediência, se você introduz o conceito de obediência, de lei, isto é legalismo, isto é farisaísmo. Outra coisa que eles não falam, arrependimento. Na verdade eles até falam, mas escutem só. Na Bíblia existem duas palavras para arrependimento, ou para o verbo arrepender-se. O primeiro verbo é o verbo metamelomai, grego. Estou falando do Novo Testamento, que foi escrito originariamente em grego. Metamelomai é tristeza pelo pecado, mas é uma tristeza pelas perdas. É um remorso por aquilo que eu perdi. Isto é metamelomai. Tá certo? Metamelomai. Judas, por exemplo, sentiu remorso pelas perdas. Existe uma segunda palavra no Novo Testamento para arrependimento, ou o verbo arrepender-se, que é o verbo metanoel. Metanoel. Metanoel significa mudança de mente. Literalmente, metá, depois, além, noel, nous, em grego, mente. Portanto, é algo que tem que ver com uma mudança de mente. Literalmente, metanoel significa mudar a mente. Mas o que significa metanoel? O que significa mudança de mente? Esta palavra ocorre 56 vezes no Novo Testamento. Para eles, arrependimento é só isso. Você muda a sua mente acerca da graça. E pronto, acabou. Eles se apegam ao significado etimológico da palavra e dizem arrependimento é só isso, mudança de mente, ponto final. Mas o que realmente significa metanoel? Metanoel, isso tanto na literatura grega quanto no Novo Testamento, significa mudança de atitude. É uma palavra que tem uma profunda implicação prática. Como eu disse, 56 vezes no Novo Testamento. Para os pregadores da hipergraça, todos os pecados passados, presentes e futuros já foram todos perdoados, não precisamos mais nos preocupar com eles, não precisamos nem confessá-los, eu já mudei a minha mente acerca de Jesus. Quando Deus nos vê, Ele vê apenas pessoas santas, justas, nenhuma ênfase no verdadeiro arrependimento. Do que nos arrependemos? Do que nos arrependemos? Como isso impacta a nossa vida? Metanoel, mudança de mente, mas de efeitos práticos. O marido está traindo a esposa. Aí ele chega para a esposa: querida, me arrependi, mudei a minha mente. Nenhuma mudança prática. Mudei a minha mente. Em inglês eles têm uma expressão, give me a break. Me dê uma pausa, por favor. Quero citar alguns textos do Novo Testamento. Jesus, Lucas 17:3, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Nenhuma implicação ética aqui? Nenhuma implicação prática? Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, pressupõe-se o quê? Mudança. É um reconhecimento que afeta a vida. Pedro,
a Simão, o mágico, lá em Atos capítulo 8, versículo 22, arrepende-te da tua maldade. Arrepende-te da tua maldade. Implica numa cessação da prática da maldade. É claro. Atos 26, 20, Paulo, recordando o início do seu ministério, ele diz: anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Arrepender-se significa mudar a mente, mas não vai além, é uma mudança de atitude. Aquele que se arrependeu vai praticar obras dignas de arrependimento. E mais, 2 Coríntios 12, 21, arrependimento da impureza. Hebreus 6:1, arrependimento das obras mortas. Apocalipse 2:5, a carta a Éfeso, arrepende-te e volta às primeiras obras. Senão venho a ti e removerei o seu lugar. Apocalipse 2:21, na carta a Tiatira, dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer se arrepender da sua prostituição. Apocalipse 9, 20 e 21, falando dos ímpios, não se arrependeram das obras das suas mãos. Apocalipse 16, 11, no contexto das 7 pragas, não se arrependeram das suas obras. Queridos, é claro, na Bíblia, arrependimento é algo concreto. Não é algo meramente cognitivo, conceitual. Eu mudo a minha mente e acabou. Não. É uma mudança de atitude em relação a Deus, em relação ao pecado. Arrependimento é sinônimo de conversão. Não é algo que nós adicionamos à fé. Não é uma condição para que a salvação ocorra, como se fosse uma obra. Mas é uma resposta. Quando eu entendo o sacrifício de Cristo, o amor de Deus, eu me arrependo daquilo que eu sou e daquilo que eu costumo fazer. É uma resposta que envolve todo o nosso ser. Jesus não nos chama para nos deixar como estávamos. Ele só chama pecadores. Lembra-se da passagem? Levi e Mateus, não vim chamar justos, mas pecadores. Ele não chama justos. Ele não chama justos, primeiro porque não há justos. Segundo, porque aqueles que pensam que são justos, na verdade, estão rejeitando seu poder salvador. Alguém imaginar que seja justo aos olhos de Deus é uma ofensa a Deus. Não vim chamar essa classe, diz Jesus. Não vim chamar justos. Eu chamo pecadores. Mas vim chamar pecadores ao arrependimento. Ele só chama pecadores, mas não para que continuem na prática do pecado. Mateus, assim como Zaqueu, não continuou lesando os seus concidadãos como cobradores de impostos. A pecadora de João 8 não continuou na prática do pecado. Filho pródigo, quando se arrependeu, ele se banhou, ele voltou, ele não ficou fedendo porco a vida inteira. Eu já citei com vocês hoje de manhã Tito capítulo 2, versículos 11 e 12. A graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens, ensinando-nos para que, renegadas as paixões mundanas, vivamos de modo digno diante de Deus. Este é o propósito. Afinal, por que Deus nos salva? O que é salvação? Graça divina não é um salvo-conduto para o pecado. É uma pena que um tema tão sagrado como a graça de Deus esteja sendo banalizado desta forma. Mas eu já disse, avalie, não somente por aquilo que eles falam, mas também por aquilo que eles não falam. A base da salvação é sempre a graça. Mas a graça é um poder que restaura. É um poder que restaura. Vocês devem se lembrar da minha introdução hoje de manhã, que é o cristianismo progressista. É uma versão que procura apresentar um cristianismo mais aceitável, mais legítimo. É um cristianismo para aquelas pessoas que não gostam de cristianismo, que estão deixando a igreja. E existem pessoas deixando a igreja? Muitas. Estamos numa nova era. Foi feita uma recente pesquisa na Europa. O berço do cristianismo ocidental, a Europa, o berço do cristianismo ocidental.
21 países, os países cristãos da Europa, jovens entre 16 e 29 anos de idade. Só 39% ainda se identificam como cristãos. Apenas 8% ainda frequentam a igreja regularmente. 43% jamais pisam na igreja. 55% jamais ora. Conclusão. Por definição, tomada essa faixa etária, 16 aos 29 anos, a Europa não é mais um país cristão, um continente cristão. Não é mais. Nos Estados Unidos, entre 2010 e 2020, de 3.800 a 7.700 igrejas foram fechadas todos os anos. Menos de 50% dos americanos ainda se diz membro de uma igreja, se dizem membros de uma igreja. Segundo certas projeções, até o ano 2045, os cristãos se tornarão a minoria nos Estados Unidos. Em 1990, 90% ainda se identificavam como cristãos. 2020, 64% só. Não se consideram religiosos. Em 2007, 16%. Em 2020, 29% não se consideram religiosos. É o mundo que nós vivemos. Jesus não nos deixou sem nos dizer alguma coisa. Quando vier o Filho do Homem, porventura, Jesus sabia que seria assim. E Satanás está irado, diz o Apocalipse. Satanás está irado. Paulo fala, 2 Coríntios, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 a 5. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Mas nesse cenário, um cenário difícil, complicado, em que a igreja vive, Deus olhou e Ele viu que haveria um remanescente fiel. Amém. Os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé em Jesus. Amém. Existe esperança para o cristianismo. Essa esperança passa por você, passa por mim. É o remanescente de Deus. O que fazer? Como viver num mundo como esse que nós vivemos? Jesus, orando pelos discípulos em João 17, talvez sentindo que pudesse acontecer no futuro, Ele disse: Pai, santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Tua palavra. E a senhora White, cumprindo o seu papel profético, ela diz no Grande Conflito, página 595, Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia, e a Bíblia só, como a norma de todas as doutrinas, a base de todas as reformas. E ela diz: as opiniões de homens ilustrados, as deduções da ciência, os credos ou decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que os representam, a voz da maioria, nenhuma dessas coisas, nem todas elas em conjunto, deveria considerar-se como prova em favor de qualquer ponto de fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio um claro: assim diz o Senhor. Queridos, vocês são líderes nesta igreja. Deus os escolheu para serem líderes nesta igreja, numa época difícil em que nós vivemos. Deus terá sobre a terra um povo que mantém a Bíblia, e a Bíblia tão só. É o nosso privilégio, como pastores e líderes, sermos santificados na palavra e compartilharmos a palavra na sua plenitude, sem as contaminações das ideologias, das ideias, para abençoar o povo de Deus e preparar esse povo para a volta do Senhor. Que Deus os abençoe.